Olá, você já está no canal do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP. Eu sou Selby Pegoraro, jornalista e pesquisador, e hoje nós temos aqui a honra de contar novamente com o professor Roberto Elísio dos Santos. Tudo bem, professor Roberto? Tudo bem. Tudo Vamos bem. fazer mais um programa do Observatório de História em Quadrinhos. Isso. Então, antes de mais nada, sempre avisar os amigos aí, para quem não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreva, avise aos amigos aí, principalmente aqueles que se interessam por pesquisa em quadrinhos, e não deixe aí de dar o joinha aí para nos apoiar, para fazer com que o algoritmo aí ajude nosso canal no YouTube. Bom, hoje o professor Roberto vai falar de quadrinhos e semiótica, né, professor Roberto? Na verdade, sobre semiologia dos quadrinhos. Opa, então vamos E lá. eu vou falar... Bom, primeiro eu quero... Deixar a aula com agradecer. você, professor. Tá bom. Quero agradecer a todos que estão assistindo, espero que vocês gostem. Essa apresentação, na verdade, é uma aula, tá? E eu vou começar dizendo por que usar a semiologia como ferramenta para o estudo de história em quadrinhos. A minha formação é da área da comunicação social. Sou formado em jornalismo, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre docência em comunicação. Então, o meu enfoque vai ser esse. E por que semiologia e não semiótica? Das as diferenças. Elas são muito parecidas, tá? Mas há também bastante diferenças em relação à forma como essas duas teorias foram criadas, desenvolvidas. A semiótica, ela foi criada pelo matemático, físico, astrônomo Charles Sanders Peirce. Então, há um enfoque ali da área das ciências exatas. O Peirce, ele era um fenomenólogo, ou seja, para ele, um fenômeno só existe quando percebido. Se a gente perguntar para ele, uma árvore caindo no meio da floresta faz barulho? Ele vai falar, só faz se tiver alguém ouvindo. Então, toda a base da semiótica peirciana parte desse princípio da percepção dos eventos, dos fenômenos. A intenção do Peirce era mais categorizar os signos. Então, por exemplo, um qualisigno é um signo que representa algo que existe. Entre os qualisignos, a gente pode dizer, pode colocar a cor. Tá? Ela é, na visão do Peirce, um qualisigno. As cores são. Um legissigno é um signo que remete a vários objetos. A gente poderia falar dos símbolos. A pomba branca, né? Ela é, ao mesmo tempo, um animal, um pássaro, e o símbolo da paz. Então, um legissigno. Já a semiologia, ela vem das ciências humanas, da linguística. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então, essa aula, esse texto, resulta da pesquisa qualitativa realizada no âmbito do Observatório de História em Quadrinhos da ECA-USP e tem como principal objetivo mostrar o uso da teoria semiológica no estudo dos quadrinhos. Trata-se de um trabalho de nível exploratório, por meio da análise de conteúdo e documental, norteada pelo referencial da semiologia de linha francesa, principalmente os textos do Roland Barthes, da Violette Morin
do Gérard Genette, que trabalha com a questão da narrativa, do Pierre Fresneau-Deruel e Thierry Gronstein, além dos trabalhos de Humberto Eco. A semiologia, ou a semiótica, hoje basicamente se usa o termo semiótica para falar das duas, né? Ela ele não é o único método, né, que não é o único método que pode ser usado no estudo das histórias, na pesquisa, no estudo, análise das histórias em quadrinhos. Num texto que eu fiz junto com o professor Valdomiro Vergueiro, intitulado Para uma metodologia da pesquisa em histórias em quadrinhos, que foi publicado no livro Pesquisa Empírica em Comunicação, da editora Paulus, em parceria com a Compós, que é um órgão que reúne as pós-graduações do Brasil inteiro na área de comunicação. Bom, nesse texto, a gente abordou formas de pesquisar quadrinhos. Então, a gente dividiu em 4 tópicos: o enfoque, foco, método e técnica. O enfoque no produto cultural se dá com o foco na mensagem, aquilo que os autores codificaram nessa narrativa sequencial gráfica que é a história em quadrinhos. O método para analisar a mensagem é o método semiótico ou semiológico. A técnica é a análise de conteúdo, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, análise semiótica, análise do discurso e análise documental. Outro enfoque se dá na produção, aí o foco vai para editor, editora, questões econômicas e mercadológicas, a criação, os autores, a história, a evolução, a trajetória dos quadrinhos. O método é indutivo, pode usar a técnica da entrevista em profundidade, a pesquisa documental, o estudo de caso, a análise de conjuntura. Eu fiz isso na minha tese de pós-doutorado. O objeto da minha tese foram as revistas de quadrinhos da Circo Editorial. Foi uma editora pequena aqui de São Paulo que publicou títulos como a revista Circo, Chiclete com Banana, Piratas do Tietê, Geraldão, de 1984 a 1995. Então, eu fiz entrevista em profundidade com o Toninho Mendes, que era o dono da editora, com Laerte, uma das artistas que participou dessa editora, com o Luiz G., que foi um dos fundadores da editora e também produziu a Histórias em Quadrinhos, editou a revista Circo. Fiz uma pesquisa documental, ou seja, eu levantei todas as publicações dessa editora. É um estudo de caso, porque pega apenas uma editora, havia várias editoras pequenas produzindo quadrinhos alternativos no Brasil, especialmente em São Paulo, naquela época, e eu fiz uma análise de conjuntura. Como que se dava o humor das histórias em quadrinhos publicadas nessas revistas? Essas histórias em quadrinhos têm todo um contexto político, histórico, social, econômico. Aí uma análise de conjuntura e vai permitir entender o conteúdo desses quadrinhos. Outro enfoque
está na recepção. Então, o foco é no leitor. Não está aqui, esqueci de colocar, mas é o leitor. É um método dedutivo, que trabalha com estudo de audiência. É normal a gente ver isso, por exemplo, na televisão, né? As agências que fazem essas pesquisas de audiência, verificam quantas pessoas estão assistindo um determinado programa, qual o perfil desses receptores. Uma outra técnica é o grupo focal, em que a gente coloca em determinado lugar pessoas que têm um determinado perfil, pedem para elas avaliarem um determinado produto cultural. E a aplicação de questionários. A gente pode também aplicar questionários. Eu tive um aluno de iniciação científica que fez isso, distribuiu nas comic shops um questionário, não muito longo, para a gente saber mais ou menos o perfil do consumidor de história em quadrinhos que frequenta as comic shops. Depois a gente tabulou, tal, e a partir desses dados a gente chegou a uma conclusão, ainda que genérica. Na aplicação, então, por exemplo, na educação, na saúde, o método é hipotético dedutivo, trata-se de uma pesquisa experimental. Cria-se uma história em quadrinhos, pede para um determinado grupo, pode ser estudantes, pode ser pessoas que tenham um determinado quadro clínico, para essas pessoas lerem e darem um retorno, né, para saber se aquela história em quadrinhos atendeu às necessidades dessas pessoas. Bom, agora eu vou falar da semiologia de linha francesa, a semiologia estrutural, porque é a técnica que eu uso, tá, para fazer análise de conteúdo. A semiologia estrutural tem, vamos dizer assim, dois pais. Do lado da linguística, o professor suíço Ferdinand Saussure, ele faleceu em 1914, e aí os seus alunos, os colegas da universidade, reuniram as suas anotações, seus escritos, e lançaram, em 1916, o livro póstumo Curso de Linguística Geral. Nesse livro, nesses textos do Saussure, ele faz uma distinção importante entre língua e fala. A língua é um sistema, para ele, é um sistema organizado de sinais que exprime ideias, e a fala é o ato individual, é o uso da língua. Toda vez que a gente fala, a gente vai modificando a língua, vai criando neologismos, gírias, então, palavras vão adquirindo novas significações. E a segunda contribuição do Saussure é que a linguística, segundo ele, é um ramo de uma ciência mais ampla, que ele chamou de semiologia. A semiologia estuda todos os signos, signos visuais, sonoros, enquanto que a linguística estuda os signos verbais. Tá? Então, ele insere a linguística dentro de uma ciência maior. Como ele faleceu, ele não desenvolveu essa ideia, mas no final dos anos 50, na França, vários teóricos, como Roland Barthes, desenvolveram a ideia de semiologia. Do outro lado, nós temos o estruturalismo. O estruturalismo foi criado pelo antropólogo francês Claude Lévi-Strauss. Inclusive, começa aqui no Brasil o desenvolvimento do pensamento do Claude Lévi-Strauss, que levou à criação do estruturalismo. Nos anos 30, quando a Universidade de São Paulo foi criada, não havia muitos professores universitários no Brasil.
Então, foi preciso importar alguns professores, principalmente da França, que era a referência em termos de comportamento, de moda, de pensamento. Então, o Claude Lévi-Strauss veio para dar aula na USP, e aproveitou também para ir à Amazônia conhecer os povos nativos aqui no Brasil. E a partir dessa convivência com esses povos originais do Brasil, ele escreveu o livro Tristes Trópicos, de 1955, publicado na França em 1955, onde ele desenvolve alguns temas, algumas questões. Primeiro, ele considera que a cultura é um sistema de signos partilhados e estruturados por princípios que estabelecem o funcionamento do intelecto. A intenção do método estruturalista, então, é identificar estruturas gerais de um todo, analisando as suas partes. Então, é diferente dos métodos que trabalham com a totalidade da sociedade, da língua, etc. O Claude Lévi-Strauss queria entender a forma como uma determinada cultura se estrutura. O método estruturalista depois foi empregado na arquitetura, nas artes, no estudo da linguagem e também das mensagens veiculadas pelos meios de comunicação de massa. Uma distinção importante que o Lévi-Strauss faz é entre natureza e cultura. Sempre trabalhava com essa dicotomia de dois elementos. A natureza está presente nos alimentos crus, então povos que não utilizam fogo, na nudez dos povos originários, enquanto que a cultura está presente nos alimentos cozidos e no vestimento, na vestimenta. Então, a cultura é quando um grupo desenvolve algumas características que a gente pode identificar como cultura. Então, essa oposição, esse binômio, nudez, roupa, alimento cru, alimento cozido, faz essa distinção entre natureza e cultura para o Claude Lévi-Strauss. Bom, entrando na questão da linguística, os teóricos da semiologia consideram que o signo é formado por três elementos: o referente, que é o objeto representado, o significante, que é a representação física do signo, e o significado, a imagem mental que é criada na cabeça de quem observa o signo, na mente de quem observa o signo. Então, por exemplo, uma mesa, o objeto representado, ela existe, você pode tocar nela, né? Ela pode ser de madeira, ela pode ser feita de metal, é um objeto. O significante pode ser a palavra falada mesa ou a palavra escrita, tem duas sílabas, mesa, as letras M, E, S, A, pelo menos na nossa língua portuguesa. Esse significante é aleatório. A mesa poderia se chamar fotografia, maçaneta, carro, geladeira. Então, esse nome mesa foi dado a esse objeto como uma maneira de denominar, de alguma forma, com palavras e letras,
de uma forma convencional esse objeto, de maneira que as pessoas que estão se comunicando se entendam. O desenho ou a fotografia de uma mesa também é o significante desse objeto. Então, alguém pode desenhar uma mesa e cada linha desse desenho faz parte do significante do objeto mesa. O significado, então, aí já é um outro conceito, a ideia de que, a partir do momento que se lê, ouve, observa um objeto, o indivíduo vai criar uma imagem mental. Mesa, por exemplo, pode sugerir mesa de trabalho, a mesa onde a gente come, né? Então tem uma série de significados possíveis que são criados na mente de quem observa ou tem contato com o significante daquele objeto. O professor Stuart Hall, que é um dos principais teóricos dos estudos culturais, ele vai dizer que existe uma codificação do signo, feita pelo emissor, ou pelos emissores, e uma decodificação feita pelos receptores. Isso não significa que os receptores vão decodificar a mensagem de acordo com a codificação dos emissores. Entre o emissor e o receptor existem estruturas históricas, socioeconômicas, que fazem com que o significado da mensagem seja traduzido ou decodificado de uma maneira diferente daquilo que pensava o codificador, o autor da mensagem, tá? Então, de acordo com a classe social, com o gênero, com o nível educacional do receptor, a mensagem pode ser decodificada de maneiras diferentes, ou pode ser completamente ignorada por parte do receptor. Voltando à semiologia, o Roland Barthes, professor francês, o significante e o significado são, na terminologia saussuriana, os componentes do signo. Para o Barthes, o objetivo da pesquisa semiológica é reconstruir o funcionamento dos sistemas de significação diversos da língua, segundo o próprio projeto da atividade estruturalista, que é construir um simulacro dos objetos representados. O que significa esse simulacro dos objetos representados? O significante, como eu já falei, é uma convenção, né? É mesa em português, table em inglês, tá? Então tem várias maneiras de representar o objeto, e essa representação é um simulacro, tá? Bom, entrando nas histórias em quadrinhos, como eu já falei, a minha perspectiva é a da comunicação social, que é uma área das ciências sociais. Então, a história em quadrinhos, ela é um produto cultural da comunicação midiática e se caracteriza pela periodicidade e pela grande reprodutibilidade. Periodicidade é assim, a tira do Garfield, que sai todo dia nos jornais, periodicidade é diária. A revista do Batman, que aqui no Brasil é lançada mensalmente, periodicidade mensal. Temos quadrinhos que são bimestrais. Os álbuns do Asterix são lançados a cada 2 anos, mais ou menos. Tá? Então, periodicidade tem a ver com o tempo que o quadrinho é
oferecido para o leitor. Também é caracterizada pela grande reprodutibilidade. Então, uma tira publicada no jornal vai ter um número de exemplares igual à tiragem do jornal. Se o jornal tiver 300 mil exemplares impressos diariamente, em média, essa também vai ser a reprodutibilidade dessa tira de quadrinhos. No caso dos álbuns do Asterix, quando eles são lançados, eles têm 5 milhões de exemplares que são distribuídos em diversos países. A gênese, né, o início das histórias em quadrinhos, encontra-se nos primórdios da Revolução Industrial, no século XVIII, quando se deu a popularização de folhetos, também chamados de estampas, que eram folhetos impressos só de um lado, e do jornal impresso diário na Europa, principalmente na Inglaterra. Então, quando o jornal impresso diário se populariza, logo os artistas passam a fazer desenhos, passam a fazer caricaturas, charges políticas e depois histórias em quadrinhos. Os teóricos que estudam os quadrinhos, eles consideram, a maior parte deles considera que o artista gráfico, professor, editor, artista gráfico suíço Rudolf Topfer foi o pioneiro das histórias em quadrinhos. Ele lançou na Europa, em 1833, a história de Monsieur Jabot, né, onde havia uma vinheta com um texto colocado abaixo dela, a ilustração em cima, o texto embaixo, e várias vinhetas em sequência, que o leitor ia vendo o desenho, lendo o texto. Então, já é uma forma de histórias em quadrinhos. Aqui no Brasil, o nosso pioneiro foi o Angelo Agostini, italiano de nascimento, radicado no Brasil, em 1864, não, acho que em 1867, ele publicou As Aventuras do Inhoquim. Em 1864, ele começou a fazer charges e ilustrações aliás, acho que o Inhoquim é de 1869. Em 1864, ele começou a fazer charges e ilustrações para o jornal O Diabo Coxo, que era feito por estudantes da Faculdade de Direito aqui de São Paulo. Os americanos Duncan e Smith, no início, para eles, né, o início dos estudos sobre história em quadrinhos lá nos Estados Unidos, os quadrinhos eram escondidos junto com outros primos mais respeitáveis, como a tapeçaria Bayeux. Por quê? Porque havia todo um preconceito em relação às histórias em quadrinhos. Então, os teóricos dos anos 40, 50, quando se referiam aos quadrinhos, colocavam os quadrinhos dentro dessa arte visual, né? Teria começado até na pré-história, a tapeçaria Bayeux, ela colocava imagens e sequência, né, no século XI, mostrando a conquista da Inglaterra pelos povos normandos, né? Então, essa arte visual, esse uso de imagens e sequência, seria onde se enquadrariam as histórias em quadrinhos. É para dar um upgrade na ideia de quadrinhos, como não sendo uma arte pobre, mas que remete a uma arte mais nobre. Como arte visual, a história em quadrinhos é uma obra na qual todos os aspectos da narrativa são representados por
imagens pictóricas e linguísticas e uma sequência de requadros e páginas justapostos. O Joseph Whitehead se refere às tiras e revistas de quadrinhos como as duas formas mais comuns de expressão da arte sequencial em nossa cultura. Quando ele está falando isso, ele está falando dos Estados Unidos. O Duncan e o Smith, que eu cito depois na bibliografia, consideram que os quadrinhos são um ato de comunicação. Esses autores utilizam o modelo criado por Claude Shannon e o Warren Weaver para a teoria matemática da comunicação no final dos anos 40. Então, o Shannon e o Weaver criaram um sistema, um modelo de comunicação onde nós temos as fontes, os gatekeepers, a codificação da mensagem, os emissores e a decodificação da mensagem. As fontes, no caso das histórias em quadrinhos: escritor, editor, desenhista, arte finalista, letreirista, colorista, todos envolvidos no processo de criação da história em quadrinhos. Os gatekeepers: o editor, a empresa editorial, grupos de pressão. Então, por exemplo, a Disney tem é uma empresa grande, multinacional, uma das maiores do mundo, que trabalha com muitas mídias, tem uma filosofia editorial, que tem que ser seguida. Então, por exemplo, a Disney foi acusada recentemente de apoiar um movimento lá da Flórida que quer criar uma lei proibindo os professores de falar sobre a comunidade LGBTQIA+. E há grupos de pressão. Dentro da própria empresa Disney, artistas, produtores, estão pressionando a Disney para não apoiar essa lei e permitir que haja personagens dessa comunidade LGBTQIA+, nas suas séries e desenhos animados. Bom, a codificação da mensagem, uma história em quadrinhos tem uma história, um enredo, tem o layout, a composição da página ou das páginas, os emissores, que são os distribuidores, as lojas especializadas, sebos, as mídias digitais, Hoje em dia a gente encontra bastante história em quadrinhos na internet. Algumas depois se tornam impressas. E a decodificação da mensagem, que envolve as reações cognitivas e afetivas do receptor. Bom, falando da análise de conteúdo das histórias em quadrinhos, que emprega o método semiológico, nós vamos ter, no início da década de 60, 62, se não me engano, um texto do teórico italiano Umberto Eco, que influenciou os estudos das histórias em quadrinhos que vieram depois. Esse texto se chama Leitura de Steve Canyon, foi publicado aqui no Brasil no livro Apocalípticos Integrados, no qual ele faz uma análise dos signos presentes em uma página da história Steve Canyon, realizada em 1947 pelo Milton Caniff. O que Umberto Eco fez nessa análise? Ele foi analisando vinheta por vinheta os elementos visuais e verbais, e encontrando os seus possíveis significados, a sua codificação, que poderia ser decodificada de uma determinada maneira. Ao fazer essa leitura vinheta por vinheta, ele está mostrando a estrutura narrativa dessa história em quadrinhos, e que pode ser utilizado em todas as histórias em quadrinhos. O teórico francês Thierry Gronstein, ele afirma que a teoria dos quadrinhos, Comics Theory, começou a se desenvolver no começo dos anos 60, lá na França.
que foi a era de ouro do estruturalismo. O pesquisador pioneiro lá na França foi Pierre Fresnel de Ruel, e sua abordagem foi inspirada pela semiótica. Era comum naquela época, diz o Gronstein, acreditar que conceitos forjados pela linguística para descrever os mecanismos da linguagem verbal poderiam ser adaptados para outros tipos de linguagem, inclusive as visuais. Ainda na visão de Gronstein, as três principais ideias de Fresnel de Ruel em seus trabalhos iniciais foram, em primeiro lugar, a relação texto e imagem, que deveria definir a própria sintaxe dos quadrinhos. A segunda ideia era a descontinuidade entre imagens. Muito antes do Scott McCloud, que é um quadrinista, escreveu livros sobre quadrinhos, o Fresnel de Ruel tentou distinguir diferentes categorias de encerramento, closure. Essas categorias de encerramento se dá com a imagem e o texto dentro de cada vinheta. E cada vinheta dentro da página. Por fim, ele impulsionou uma ideia de que a composição global da página, como muitos artistas modernos, a exemplo do Philippe Drouillet e do Crepax, estavam concebendo isso. Eles estavam lutando contra a linearidade da narrativa e assim desconstruindo os quadrinhos como um meio narrativo. Aí eu coloquei a imagem de uma página dupla da história Lone Sloan, que já foi publicada aqui no Brasil, feita nos anos 70 pelo Philippe Drouillet. Então você vê que já aquela ideia dos quadrinhos um atrás do outro, numa sequência linear, já não é mais utilizada por esse artista francês nos anos 70. O Gronstein fala também que a margem é uma unidade de apoio externo ao hiperrequadro. Daqui a pouco eu vou falar do hiperrequadro. E não é neutra. Então, para exemplificar essa questão da margem, eu peguei aqui uma das tiras marginais do Sérgio Aragonês, que ele fazia para a revista MED, né? Então, esse quadrinho era colocado na margem superior, do lado da página, e embaixo, ao lado, era colocada a história de quadrinhos e tal. Então, você vê que a margem possibilita, ou a margem da margem, o uso para ter uma narrativa de quadrinhos. O Gronstein considera que as noções de hiperrequadro e multirequadro não devem ser confundidas. A definição de hiperrequadro se aplica a uma única unidade, que é a da prancha. Prancha é como os europeus, principalmente os franco-belgas, chamam a página de um álbum de quadrinhos. Os multirequadros, por sua vez, são múltiplos. A tira, a prancha, a página dupla e o livro são multirequadros, alinhados sistemas de proliferação de quadros cada vez mais inclusivos. O multirequadro corresponde à soma dos requadros, que compõem uma história em quadrinhos finalizada. É, portanto, a soma dos hiperrequadros. Então, uma página ela é considerada um hiperrequadro, o álbum inteiro, a revista inteira, o livro inteiro de quadrinhos, multirequadro. O quadro, segundo Gronstein, é definido, em primeiro lugar, do ponto de vista espaçotópico. Gronstein cria essa expressão, esse conceito de espaçotópico, pelo seu formato e por sua área. Sob esse duplo aspecto, o quadro entra em um relacionamento com o hiperrequadro. Em relação à forma, essa relação pode ser de homoformismo, ou seja, uma tira atrás da outra, ou de heteroformismo, que é o exemplo aqui à esquerda, mas numa página do Pateta Faz História,
em que ele está na Torre de Pisa. Cada andar da Torre de Pisa é como se fosse um quadrinho, né? um requadro. Tem também, fora da Torre de Pisa, outros elementos de narrativa, e conforme o Mickey e o Pateta vão descendo a Torre de Pisa, eles vão construindo essa narrativa. Então, em relação à forma, essa relação pode ser de homomorfismo ou de heteromorfismo. No que diz respeito à área, uma relação de proporção estabelecida. O quadro é uma porção da página e ocupa no hiperrequadro uma posição precisa. Bronstin fala ainda que as coordenadas espaciais do quadro dentro da página definem sua posição. A posição de um quadro determina seu lugar no protocolo de leitura. O leitor vai atrás dessa relação de requadros para acompanhar a história. Aliás, a partir da localização respectiva de diversas parcelas do multi-requadro que o leitor poderá deduzir o caminho a seguir para passar de um quadro para outro. Agora vamos para a composição da página. O teórico francês Pierre Fresnel de Ruel, num texto importante que ele publicou em 1976 na revista francesa Communications, faz a distinção entre a disposição temporal e espacial linear, como as tiras de quadrinhos, como a gente vê uma tira do Laerte aqui embaixo, e tabular, a página de uma revista ou álbum das histórias em quadrinhos. Como a gente vê aqui à direita, uma página da história do Thanos, da Marvel. Thierry Bronstin considera a espaçotopia como a relação estabelecida entre imagens, admite vários graus e combina várias operações, cujo denominador comum é a solidariedade cônica. Vincular os quadrinhos consiste na vinculação de espaços. Isso se dá tanto na tira como na página. O quadro, o conteúdo, é diferente do requadro, o contorno, de acordo com Bronstin. Um multi-requadro, soma dos contornos, o todo da narrativa é o conjunto de páginas. Então, a gente tem aqui o álbum do Asterix o Legionário, esse é o multi-requadro. Já a prancha, a página, ela é um aglomerado de quadros justapostos, que forma uma grade e consiste na página de quadrinhos. Para Bronstin, os quadrinhos são compostos por imagens solidárias. O hiperrequadro é a junção de vários requadros coincidente com a página. O multirequadro tem dois tipos. O simples, que é a página, meia página ou a tira, e o paginado, que é o livro ou o álbum de quadrinhos. Em princípio, diz o Bronstin, a parte do suporte, o suporte normal da história em quadrinhos é o papel. Pode ser o jornal, pode ser a revista, pode ser um livro ou um álbum. Que é oferecido ao olhar do leitor é a página dupla. Isso no caso das revistas e álbuns. Do ponto de vista da percepção, a página dupla constitui uma unidade pertinente, ou seja, o leitor percebe as duas páginas simultaneamente. As páginas da esquerda e as da direita não são semelhantes em relação às posições. Aí dá alguns exemplos de páginas duplas. Aqui a do meio eu acho mais interessante porque na página da esquerda as vinhetas são horizontais e na página da direita as vinhetas são verticais. Então você tem uma composição de página que utiliza dois formatos diferentes de vinhetas. Entretanto, páginas situadas opostas uma à outra são dependentes de uma solidariedade natural e são predispostas a dialogar uma com a outra. No caso dos álbuns, autores levam em conta a complexidade natural entre páginas adjacentes e concebem duas páginas por vez. O layout, a cor e os efeitos de entrelaçamento são os principais parâmetros dessa concepção de duplicação.
Eu coloquei aqui também uma página dupla, um splash page, double splash page do Batman, que ocupa 2 páginas do meio da revista. Esse tipo de recurso é utilizado num momento climático da história, em que as 2 páginas formam um único quadrinho. Com a linguagem dos quadrinhos. Então, ao longo da evolução, a história em quadrinhos incorporou elementos que têm uma função expressiva e que se converteram em códigos reconhecidos por quadrinistas e leitores, formando uma semântica, diz Humberto Eco. Então, essa semântica envolve o requadro, o balão, o recordatório, a onomatopeia, as metáforas visuais e as linhas cinéticas. O Martin, teórico, historiador dos quadrinhos espanhol, fala que cada momento da história em quadrinhos, expresso por meio de uma ilustração, recebe o nome de vinheta. A maioria das vinhetas é circundada por linhas, denominadas requadro. Aí o Will Eisner fala que, além da sua função principal de moldura dentro da qual se colocam objetos e ações, o requadro do quadrinho em si pode ser usado como parte da linguagem não verbal da arte sequencial dos quadrinhos. Então, aqui nós temos exemplos de requadros, tá? A tira do Recruta Zero, na terceira vinheta, o Recruta Zero quebrou o requadro, fugiu da história para não fazer as tarefas do quartel. Nesse sentido, é uma tira metalinguística, porque o requadro vira algo concreto. A mesma coisa acontece com a tira debaixo do Bidu, para fugir do banho, ele se segura na parte de cima do requadro que entorta com o peso do Bidu. Agora, cada um dessas 2 tiras tem um espaço entre elas que é chamado de calha ou sarjeta. É um espaço em branco, tá? Entre uma vinheta e outra, entre um requadro e outro. Esse espaço serve para o leitor imaginar o que acontece entre um momento e outro da narrativa. Mas tem artistas que não usam esse recurso da calha ou da sarjeta, esse espaço em branco, que é o caso da argentina Maitena, que a gente pode ver aqui do lado direito em cima, tá? Ou do francês Wolinski, que não usa nenhum tipo de requadro nas vinhetas, há uma distância entre elas, mas não tem requadro, não tem calha. O Gronstin distingue 6 funções do requadro: de fechamento, de separação, de ritmo, de estrutura, de expressão e de indicador de leitura. Em relação à função de fechamento, o requadro circunscreve o quadro de uma forma elástica, delimitando o desenho e o conteúdo verbal dentro de um fragmento de espaço-tempo. O requadro precisa fechar o quadro e também conferir a ele uma forma particular. Quanto à função de separação, o que separa 2 quadros é, de fato, nada menos do que a tripla fronteira constituída pelo requadro do primeiro quadro, o espaço em branco intericônico, que é a calha ou sarjeta, que segue o requadro do segundo quadro. No que concerne à função de ritmo, Gronstin diz que o texto dos quadrinhos obedece a um ritmo que é imposto pela sucessão de quadros. Seu discurso é intermitente, elíptico e espasmódico. Cada novo requadro apressa a história e simultaneamente a retém. Aí eu faço um questionamento. Na verdade, quem apressa a história e a retém é o leitor. O tempo da leitura depende do leitor e não do requadro, mas tudo bem. O quadro é o agente dessa dupla manobra de progressão-retenção. Para ele, não há correspondência entre a forma e dimensões do requadro e a velocidade da ação que é enquadrada. Enquanto função de estrutura do espaço, o requadro é um elemento determinante da composição da imagem.
Ele informa, durante todas as fases de execução, o desenho que é elaborado dentro dele, assim como mais tarde influencia a leitura. Apesar da variedade de possibilidades a que eles se abrem, os quadrinhos frequentemente adotam a forma do cavalete da pintura ou que a fotografia tem historicamente destacado, o retângulo. Isso é normal, né? A gente vê em tiras e histórias publicadas em revistas ou álbuns. Né? Você tem um formato retangular do requadro. Aí a função de expressão relaciona-se aos sentidos produzidos pelo requadro. O contorno carrega informação. Aí dá exemplo dessa história em quadrinhos que começa com um requadro horizontal enorme. Tem em cima dele um recordatório que quase não dá para ler. E aí, ao longo dessas 2 páginas, o tamanho dos quadrinhos, dos requadros, vai diminuindo até que seja impossível ver ou ler o conteúdo da história. E, finalmente, o Bronstein fala que o requadro teria a função de ser um convite à leitura. Essa é a função de indicador de leitura do requadro. Bom, outro elemento da semântica dos quadrinhos é o balão. O balão é uma convenção gráfica onde é inserida a fala ou pensamento dos personagens. Existem vários tipos de balões. Balão cochicho, que ele é com linhas fragmentadas ali. O balão splash, indicando que o personagem está bravo, está gritando. Né? O balão é indicado por um signo de contorno, que é a linha que envolve ele. Nós temos o balão eletrônico, o balão de pensamento, o balão em off, em que quem está falando, o personagem está falando, não aparece naquela vinheta, naquele requadro, está fora. O balão de fala intercalado, que é a conversa entre vários personagens. O balão uníssono, onde o rabicho do balão são vários rabichos que se dirigem à cabeça de vários personagens. Estão falando a mesma coisa juntos. Tem um tipo de quadrinho, como esse do Frank Ernest embaixo, que o autor não coloca esse signo de contorno do balão. Tá? Mas a gente sabe que é a fala dos personagens e há uma linha funcionando como o rabicho de um balão inexistente. Outro elemento da semântica dos quadrinhos é o recordatório. Em inglês é panel. Mas panel também em inglês se refere à vinheta, tá? Ao requadro. Então, em português tem esse nome recordatório porque as tiras, principalmente de aventura, publicadas em jornais, tinham que ter no primeiro quadrinho de cada edição um painel sintetizando o que aconteceu na história até aquele momento, para que o leitor se recorde, ou se começou a ler nesse momento, sabe o que aconteceu e vai continuar lendo. É o que a gente vê aqui nesse requadro do Homem-Aranha. Mas o recordatório também pode ser um elemento em que vão ser colocadas as indicações de transição de tempo e espaço. Então, na história do Zorro, aqui, pouco depois, está indicando para o leitor que essa ação se passa um tempo depois do requadro anterior. Ou então essa do Super-Homem, no interior do satélite. Então, mudou o espaço de um requadro para o outro e estão informando para o leitor, olha, já não está naquele espaço anterior, está num outro, que é o interior do satélite. Bom, a onomatopeia é muito conhecida, a forma de representação de ruídos, né, explosões, socos, colisões, tal. Por quê? Por meio de signos visuais, porque a história em quadrinhos é muda. Nós temos algumas webcomics em que a gente passa o cursor e a gente ouve o diálogo, a gente escuta o som. Mas, claro que a maioria das histórias em quadrinhos, principalmente as impressas, mas também na internet, são mudas. Então, precisa haver a representação dos barulhos, dos ruídos, por meio de
signos verbais, que são as onomatopeias. E, aliás, elas também se iconizam. É só ver essa tira do Cebolinha com Cascão, né? Cada som tem um design diferente. Aqui embaixo, na tira do meio, cada som também tem uma configuração gráfica diferente. As metáforas visuais são elementos visuais que ganham um novo significado nas histórias em quadrinhos. Por exemplo, falar cobras e lagartos, xingar, coraçãozinho saindo do personagem, está apaixonado, estrelas saindo do personagem, ele está ferido, está com dor, a lâmpada acesa em cima da cabeça do personagem, ele teve uma ideia. Né? Então, são metáforas visuais, onde um conceito novo é associado a uma determinada imagem. As linhas cinéticas. Como as histórias em quadrinhos são paradas, estáticas, é preciso representar graficamente o movimento dos personagens, dos objetos. No caso dos mangás, mesmo que o personagem esteja parado, há no fundo linhas cinéticas, que é uma questão estética específica do mangá. As cores. Então, a cor é um elemento plástico, é um recurso estético, um signo gráfico, mas também constitui uma informação a respeito da narrativa. Então, por exemplo, essa primeira vinheta de cima, do lado direito, é da história Pólipo, Asterios Pólipo. As cores indicam o estado emocional de cada personagem. Tá? Então, é uma informação. Da mesma forma, a ausência de cores é uma expressão artística e, inclusive, possui significados diferentes. Voltando à cor, aqui no meio tem uma página de um personagem francês chamado Fred, que é uma história dos anos 70, muito psicodélica, então cheia de cores. A revista Os Invisíveis tem uma parte dela que se passa nos anos 70, contando a história de um dos personagens. Então, ela tem toda essa coisa também da psicodelia usada nas cores. Do lado esquerdo embaixo, tem uma vinheta de uma história recente, publicada aqui no Brasil. Ela é feita por um roteirista espanhol e um desenhista francês. Como essa história se passa no final do século XIX e retrata a vida de um pintor fictício, o artista usou uma estética impressionista, que era o movimento da pintura na época, para fazer essa história. Aqui do lado direito, a gente tem quadrinhos que são preto e branco. Preto e branco ele tem funções. Então, nas histórias do espírito do Will Eisner, que são narrativas policiais no estilo noir, o preto e branco ele é necessário para criar esse clima. Embaixo tem um pedacinho de uma história de terror publicada pela EC Comics nos anos 50. Preto e branco no terror também cria todo um ambiente, né, para o leitor. E há uma série de histórias do Batman preto e branco. Aqui no Brasil foi lançado recentemente uma coletânea, uma antologia, na verdade, dessas histórias. E como as histórias do Batman são soturnas, violentas, ele sai à noite e tal, o preto e branco cai muito bem com o personagem e as suas narrativas. Bom, a narrativa quadrinhográfica. Da mesma forma que a literatura e outras formas de relatos, ficcionais ou não,
As histórias em quadrinhos constituem uma narrativa, com enredos, conflitos, personagens, tempo, espaço, foco narrativo, que é a posição do narrador na história. A narrativa gráfica sequencial é uma expressão que o Eisner usa, né? Graphic storytelling, narrativa gráfica, para se referir ao relato das histórias em quadrinhos. A história em quadrinhos caracteriza-se pelo amálgama de duas linguagens, verbal e pictórica, que se articulam no espaço da vinheta. Esse sintagma elementar, ou seja, esse elemento de significação mínimo, a vinheta composta por texto e desenho, consiste em uma parte de um sistema semiológico mais completo em que se desenrola a história, baseado na relação sequencial e de continuidade estabelecida pelas vinhetas e pelos elementos nela encapsulados. Aí quem fala isso, eu parafraseei o Duncan e o Smith. Bom, a questão da sequencialidade. Segundo o Scott McCloud, a história em quadrinhos caracteriza-se por ser uma narrativa que parte de imagens pictóricas e outras podem ser fotografias, pode ser até o texto, justapostas em sequência deliberada. Cada vinheta estabelece uma relação de continuidade com o quadrinho que a sucede, criando a sequencialidade. É o que a gente pode ver por essa tira do Snoopy. Tá? O Linus vê que está com o cobertorzinho, vê que o Snoopy vem se aproximando, joga o cobertor para cima, o Snoopy passa correndo, o cobertor vai caindo e volta à posição inicial. Aqui a gente vê o Zé Carioca e o Panchito olhando para cima, aí vem o Pato Donald descendo, eles olham para baixo, o Pato Donald caiu no fundo do poço. Tá? Essa é a sequencialidade. Essa história em quadrinhos francesa, ela trabalha com a metalinguagem. Então, o personagem, que é um super-herói, ele está limpando a casa com um aspirador, derruba um vaso, mas, na quarta vinheta, o mesmo personagem joga uma almofada que cai na segunda vinheta e impede que o vaso se quebre. Aí, na terceira vinheta, o personagem agradece ao personagem que está nas vinhetas de baixo. Na sexta vinheta, ele está fazendo um ok para o personagem da terceira. Aqui também uma tira do Chico Bento, que a gente vê essa sequencialidade. Ele está carpindo, planta uma semente, coloca água, a flor está nascendo, a flor brotou, aí ele pega a flor e vai dar para a Rosinha. Notem que nas três primeiras vinhetas há uma nuvem do céu, na terceira aparece o sol, então se passou um tempo, tá? Mas a gente lendo na sequência, a gente entende essa narrativa. Questão do tempo. A maneira como os textos e imagens são encapsulados, o Duncan Smith é quem usa esse termo encapsulamento, encapsulation, para designar o processo de colocar conteúdos, texto e imagem no requadro. Então, a maneira como os textos e imagens são encapsulados no requadro, se relaciona a outros requadros, determina o ritmo da narrativa, mais lento ou mais rápido. As elipses temporais são preenchidas pela imaginação do leitor. E do lado esquerdo, na parte de cima, tem uma sequência do Will Eisner, da história do Spirit, em que esse personagem entra num determinado lugar, bate ponto, muda de roupa, né? E no último quadrinho ele está terminando de arrumar a roupa, né? Então, a gente vê aí a passagem desse tempo. Uma história em quadrinhos interessante, que trabalha com o tempo, é a Here, ou, como foi publicado no Brasil, Aqui, que deve ser levada para o cinema com o... E é uma história em quadrinhos. Vai ser difícil fazer essa adaptação para o cinema, porque é uma história em quadrinhos que usa o mesmo espaço, uma sala de uma casa, mas nos recordatórios tem as datas em que a ação está se passando. Tá? Então, é uma coisa bem diferente. A mesma coisa acontece na história do Chris Ware, que está aqui do lado direito, que mostra
uma casa sendo construída, depois nas outras vinhetas, nos outros requadros, a casa já está construída. Então, são tempos diferentes no mesmo espaço. A sequência de leitura. Então, o Whitehead fala que a página de quadrinhos necessitou de uma alteração profunda na concepção da página, ainda maior do que as sofisticadas páginas dominicais. E aí ele fala das setas direcionais que ajudam o leitor a trilhar a narrativa nessa página. Aqui a gente tem uma página que mostra uma composição diferente, mas é para um leitor atual. No começo do século XX, mesmo as tiras de jornal precisavam indicar para o leitor a sequência certa de leitura. Então, a gente vê aqui na tira do Rap Hooligan, embaixo eu circundei em vermelho o número da tira. Então, o leitor ia lendo 1, 2, 3, porque ainda não estava acostumado com essa sequência. Aqui eu coloquei uma história do Batman dos anos 50, que no meio aqui tem uma flechinha indicando a sequência da leitura. Então, se passa da terceira vinheta para a quinta e volta-se para a tira ou para a vinheta da direita. Então, a seta era importante naquele momento. As revistas de quadrinhos eram recentes, então era importante indicar como o leitor devia ler, a ordem que ele devia ler as histórias de quadrinhos, que o Whitehead chama de flashes direcionais. Aqui o Whitehead vai falar que para as histórias em quadrinhos de menor multipáginas, a resposta para essa construção é uma estrutura de grade extremamente regular, requadros de mesmo formato e tamanho, inclusive quando é feita a remontagem de tiras para o formato da revista. Apesar da economia de espaço, grades altamente regulares tendem inevitavelmente tanto a uma monotonia visual como uma ação narrativa plana. Flatness and narrative action. Dada a liberdade de design dos layouts da página das revistas e quadrinhos, muitos artistas preferem modificar as grades regulares, eliminando uma ou mais bordas dos requadros verticais para formar requadros de largura dupla, tripla, variando assim o efeito visual sem realmente alterar as dimensões básicas da construção do requadro. Aí eu coloquei como exemplo uma página de Watchmen. O Alan Moore e o David Gibbons intencionalmente fizeram essa construção, essa composição da página regular. São 3 tiras na horizontal e 3 na vertical. E não fica monótono, como o Whitehead fala. Outra solução para evitar a monotonia visual e criar ênfases narrativas mais flexíveis é simplesmente variar o tamanho dos requadros para que as sarjetas verticais não se alinhem perfeitamente. Aí eu coloquei aqui um exemplo do Karl Barks, uma história do Pato Donald de Patinhas, tá? Em que ele usa até um requadro em forma de uns 5 lados aqui, e ele realmente dá mais ação, sai fora daquilo que seria monótono. Mas o próprio Karl Barks percebeu que ele perdia muito tempo fazendo esse tipo de composição de página, e ele voltou a fazer o sistema de quadrinho normal, tá? Com quadros maiores ou menores, mas sempre retangulares. Nos anos 40 e 50, o desenvolvimento de um estilo barroco do layout combinava variações de tamanho do requadro com floreios gráficos do barroco, embelezados com ocasionais requadros redondos ou uma imagem se movendo além da borda do requadro, né, sangrando. Aí eu peguei aqui a página dominical, né, meia página, na verdade, do Calvin Haroldo, tá, que o Bill Watterson usa esse recurso de um requadro invadindo o outro, tem requadro sem
tem a vinheta sem requadro, tem o requadro redondo. E aí o Artek fala que quadrinhos contemporâneos exibem estilos de layouts e designs de páginas tão complexos quanto o estilo barroco da década de 40. Tanto a numeração dos requadros como as setas direcionais permanecem como um traço do processo pelo qual a leitura dos quadrinhos ocidentais tem sido construída. Uma leitura treinada para perceber os quadrinhos como uma sequência ligada de requadros separados e um campo semiótico próprio. Aqui eu mostro um exemplo de uma página do Nick Fury, do Jim Steranko, né, de 1966, ele fazendo uma página inteira com os requadros verticais, mas alterando os ângulos e o uso do claro e do escuro. Em 1965, o quadrinista Guido Crepax, italiano, criou a personagem Valentina, e ele também fazia toda uma quebra da relação espacial, espaço-temporal, da história em quadrinhos. Aí a narrativa da tira cômica. Eu peguei a definição da Violette Morin, tá, em que ela fala dessa relação da tira cômica com a piada. Então, no primeiro momento, a gente tem uma função de normalização que apresenta os personagens na situação, depois uma função locutora de deflagração, que coloca o problema a ser resolvido, e uma função interlocutora de distinção, onde se apresenta um elemento disjuntor que gera o efeito cômico, vai no sentido contrário à nossa expectativa, a expectativa do leitor. E esse elemento disjuntor na tira cômica pode ser tanto da fala, né, do texto, do elemento verbal, ou do elemento pictórico. No caso dessa tira do Agaro Horrível, da década de 70, o elemento disjuntor está nos dois, tanto no texto como na imagem. O texto. O texto, além do texto que aparece na forma de diálogos, normalmente em balões de fala, pensamentos, ou de narração, colocados em recordatórios, o próprio roteiro é escrito para indicar enquadramentos, personagens em cena, falas, onomatopeias, etc. Então, eu coloquei uma folha de roteiro, folha de argumento, da época que a editora Abril fazia histórias em quadrinhos Disney. Do lado esquerdo está a ação, ou seja, o que vai ser desenhado. Do lado direito, o texto, que são os diálogos, que vão nos balões, o ruído, as onomatopeias. Aqui no meio tem uma página de roteiro do Frank Miller para a história do Batman Robin, que ele faz como se fosse um roteiro de cinema, falando, interior da tenda do circo à noite, aí ele descreve como é que vai ser desenhada aquela um splash page, no caso. Mesmo atualmente, os artistas estão fazendo thumbnails, que são, numa folha de sulfite, fazer um estudo de como vai ser depois desenhada a história. Mesmo ali, a gente tem as indicações, os diálogos, tal, escritos. Tá? E nós temos quadrinhos, entre aspas, mudos, que não usam o elemento verbal. Tá? Então, as tiras do Nicodemo, aqui do lado direito, que o Maurício fazia nos anos 70, não havia muito pouco uso de palavras. O Maurício também tem uma série de histórias, aventuras sem palavras, que às vezes ele compila numa única edição, né, um almanaquezinho. E o Pinduca, ou Carequinha, que é um personagem criado na década de 40, os outros personagens falam, mas o Pinduca é mudo, e na maior parte das tiras dele não há elemento verbal nenhum. Bom, aqui eu vou colocando algumas referências bibliográficas que eu utilizei para fazer essa apresentação. O Roland Barthes, Elementos de Semiologia,
Donis Dondes, A Sintaxe da Linguagem Visual, o Duncan Smith, The Power of Comics, o Apocalípticos Integrados, do Humberto Eco, Quadrinhos e Arte Sequencial, e Graphic Storytelling and Visual Narrative, do Will Eisner, o artigo do Fresno de Hilaire, do linear ao tabular, né, na revista Comunicações, os textos do Gronstein, o Sistema dos Quadrinhos, que foi publicado no Brasil, a História em Quadrinhos, Essa Desconhecida Arte Popular, que também foi publicado no Brasil, e um capítulo de um livro, de uma antologia, que ele fala do estado da teoria dos quadrinhos na França, que saiu no jornal de quadrinhos escandinavos. O Antônio Martins, História do Cómic Espanhol, o Scott McCloud, Desvendando os Quadrinhos, o capítulo da Violette Morin, A Historieta Cômica, que saiu no livro do Roland Barthes, que ele organizou, Análise Estrutural da Narrativa, um que eu escrevi, A Leitura Semiológica dos Quadrinhos. Dá para encontrar esse no site da Universidade Municipal de São Caetano, USCS, a revista Comunicação e Inovação, tá? Ele chama Leitura Semiológica dos Quadrinhos, tá? Gratuitamente na internet. Eu e o Valdomiro organizamos um livro sobre a linguagem dos quadrinhos, que trata da estética, da linguística e da semiótica, e o livro do Witek, The Arrow and the Grid, aliás, é um texto, um capítulo, que está no livro A Comic Studies Reader, que foi organizado, editado pelo Jack Heer e pelo Kent Worcester. E aí, obrigado a vocês. Opa, professor Roberto Elísio, mais uma vez a gente agradece pela aula, né? A gente fala, né, que o Observatório de Histórias em Quadrinhos, a gente recebe pesquisadores de várias áreas, né, que apresentam seus trabalhos, embora o observatório ele seja majoritariamente centrado na comunicação, porque está numa escola de comunicação, né, embora, como já disse, está aberta às outras áreas. E é muito bom a gente ter uma apresentação assim para o canal do Observatório, porque eu mesmo, que sou da área da comunicação e fiz graduação em jornalismo, a gente não teve, eu lembro que a nossa turma não teve muita coisa sobre a semiologia da linha que você apresentou. No meu caso, né, eu estudei na Universidade de Mackenzie, lá a gente trabalhava muito, os professores, né, trabalhavam muito a semiótica da cultura da linha russa, né? Sim. Então, eu achei muito interessante. Só para reforçar aqui para os amigos que estão assistindo, que o professor Roberto citou muito, mas eu acho que é um livro que vale a pena reforçar, que é o Sistema dos Quadrinhos, né, do Thierry Grosjean, da editora Marsupial. Citei bastante, porque é um dos mais recentes, né? É um dos mais recentes, de 2015. Está esgotado, eu acho, não dá para comprar em sebo, mas assim, não é uma leitura tão fácil, né? Eu acho que tem que estar mais iniciado para você entender um pouco mais dele, mas é uma leitura fundamental quando se trata de semiologia. Tem outros livros dele mais recentes, publicados na França, não foram que ainda publicados não temos, a Brasil. gente espera, que a gente usa aqui o espaço também para ver se alguma editora se interessa, porque é importante que a gente tenha essas obras mais recentes publicadas também no Brasil. Então, essa minha apresentação hoje, eu acredito que assim, é um início para quem quer estudar o conteúdo de uma história em quadrinhos específica, de uma série de quadrinhos, né? Posso usar essa ferramenta da semiótica, da semiologia, para entender, né, essa relação que se dá entre imagem e texto, na composição da página, entre vários quadrinhos, seja numa tira, seja numa página de uma revista ou de um álbum. Então, eu acho que assim, tem uma introdução. Né? Depois, aí, pelas referências bibliográficas, a pessoa vai procurando esses textos, esses livros, e ampliando o seu conhecimento. Na verdade, o que a semiologia faz? Ela procura entender como foi feita a codificação
mensagens, como os signos se organizam dentro dessa narrativa visual, gráfica, essa relação texto-imagem, essa relação sequencial, e isso não quer dizer que a decodificação seja igual, mas a gente entende a intencionalidade do produtor, do autor dessa história em quadrinhos. Exato, exato. Bom, já passamos aqui o tempo, né? Já tivemos aqui uma apresentação mais longa aqui, então, mais uma vez, agradeço ao professor Roberto, que voltará muito em breve aí para uma futura apresentação ou discussão aqui com outros membros do Observatório de Histórias em Quadrinhos. Então, até a próxima, pessoal. Tá, obrigado. Thank you.